Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Nós ouvimos então que o faraó disse usando de estratégia, para combater, esse tipo de coisa, mesmo sem entender que ele mesmo estava provendo isso e sendo um canal de Deus no que diz respeito àquele povo, amém? Porque quanto mais se fortaleciam, mais se multiplicavam e mais se tornavam homens fortes. Aleluia! Sempre Deus está na frente. Você ouviu? Glória a Deus. No final, a gente sabe por que disso tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Então, usemos de estratégia. Então, vamos para a primeira estratégia. Aleluia! Primeira estratégia. As parteiras desobedecem a Faraó. Esse é o título que está aqui. Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Interessante isso, né? Se for filho, mata. Se for filho, deixa viva. Aleluia. Então a gente vê, amado, que a estratégia dele era eliminar o macho, aquele que possui a semente. Sabia disso? O homem possui a semente. Aleluia. Quando a gente vai lá para Coríntios, Paulo declara e nos dá essa revelação. Quem quer confundir a sua, que confunda, por que quer? Ele declara que todo ser humano está em Adão. Aleluia. Quer dizer, Adão, nele estava a semente de Deus. Glória a Deus. E essa semente, ela é transmitida. Amém, amados? De forma que todo ser humano que está sobre a terra vem de Adão. Na verdade, nós temos tudo parente. Está entendendo? Isso é muito sério. Aleluia. Isso é muito sério. Glória a Deus. É uma revelação bombástica. Ah, porque existia antes de Adão e Eva outros seres humanos? Não. Ou depois, sem ser de Adão e Eva? É mentira, é engano. É falcatrua de Satanás para colocar dúvida. Amém? Por quê? Porque a palavra é a verdade. E Paulo teve 3 dias no céu, que significa muito tempo para nós aqui na terra. E ele esteve com Jesus e ouviu tudo que ele tinha que ouvir. Amém? E teve nesse lugar, ele declara coisas maravilhosas, que não pode dizer, mas dá uma ideia, tá? Para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus? Muito bem. Então, essa era a estratégia. Eliminar quem? Os machos. Aleluia. Se voltarmos lá em Gênesis, na criação, você vai ver que Deus criou o homem. Ele não criou o homem e a mulher juntos. Ele profetizou, mas não criou junto, ele criou o homem. E a Bíblia declara que o homem é a coroa da criação. Por isso que o diabo odeia tanto o homem. Aleluia. E Deus o constituiu com autoridade e com sacerdócio. Aleluia. O homem é a única autoridade que não precisa de unção de ninguém, porque já vem com a unção de Deus. É determinado por Deus que o homem é o sacerdote em qualquer condições. Ele é o líder. Amém, amados? E Deus esteve muito tempo com Adão, falando com ele, conversando com ele, visitando sempre. Aleluia. E uma das últimas palavras que ele diz para Adão é essa, com relação à árvore. Olha, tem árvore aí, para escolher. Tudo isso que eu fiz aqui é para ti. Mas tem uma minha só árvore, que tu não pode comer. Falou para Adão. Porque se você comer, você vai morrer. É a árvore do entendimento do bem e do mal. Aleluia. Que é a árvore da rebelião, da desobediência. Uma árvore que, se comer, te faz conhecer o mal e você obter o mal. Então, Deus, ele fala com Adão. Ele então coloca essa mensagem, porque senão você vai morrer. Não faça isso. Amém? Eu fico assim pensando, tanta árvore, tudo
tudo que eles queriam, eles tinham ali. Por que provar daquela árvore? A gente vê que Eva, não é? Ela chegou um momento e começou a se aproximar daquela árvore, olhar para ela, desejar ela, querer saber como é que é esse fruto. E ela foi se aproximando. Sabe, naquele lugar, naquele paraíso, só tinha um lugar onde Satanás poderia estar, naquela árvore. Porque Satanás é limitado por Deus. Amém, amados? Ele é um boneco na mão de Deus. Aleluia? Então, veja, ela foi se envolvendo até que ele viu, né, a tendência dela, o desejo dela. Né? Então, o diabo fala com ela e diz como é que Deus disse. Não é assim? Pois é. E ela então diz o quê? Não tocareis e nem comereis. Deus falou isso para Adão? Não tocar? Não. É não comer. Aleluia. E hoje eu pregar sobre isso. Quando a gente quer fazer alguma coisa que está fora da palavra de Deus, achamos sempre um jeitinho, uma brechinha, para poder, sabe, trazer um argumento e justificar a nossa posição errada e diabólica. Ela fez isso. Nem toqueis. Esse nem toqueis é isso. Isso é um argumento que nós criamos, seja de quem for, para justificar a sua loucura. Só tem uma coisa, querido, com Deus não se brinca. Não adianta isso. Você pode até ter erro desse mundo, mas um dia chegará diante de Deus. E como é que vai ser? Aleluia! Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Isso é uma palavra das mais atuais para nós cristãos nessa vida. Então, essa foi a estratégia. Aleluia! E veja, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. E aqui são duas parteiras, ou mais parteiras, aqui fala as parteiras. Aleluia, quem sabe as duas eram a líder da parteira, não sei, das parteiras. Mas a gente sabe que duas mulheres, ou mais mulheres, se levantaram para defender o quê? O cuidado de Deus com relação ao homem, ao varão. Aleluia. Porque enquanto o diabo quer destruí-los para que não se multiplicasse aquele povo, Deus tinha todo o interesse que se multiplicasse. Aleluia. Porque esse é o plano de Deus. Satanás se opõe ao plano de Deus. Não se oponha ao plano de Deus. Cumpra fielmente a palavra de Deus. Então veja bem que Deus se levanta dessas mulheres e elas então se tornam instrumento de Deus. Aleluia. Mas grave isso. O quanto o homem é importante no plano de Deus, queridos. Já estou falando sobre isso. Aleluia. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Lá em Gênesis. Onde na criação Deus estabeleceu tudo no seu lugar. Por isso cada um tem que cumprir com o seu chamado, no seu lugar. Sem tomar o lugar do outro. Porque se tomar o lugar do outro dá problema. Dá atrito, dá conflito. Aleluia. Ou entenda uma coisa. Meu querido e minha querida. Oh meu Deus, é difícil para a gente, diante da situação que vivemos hoje. Essa estrutura, entenda, é só para agora. É só para essa vida. É só para esse tempo de salvação, querido. Aleluia. E do cumprimento da palavra de Deus, lá no céu, todos seremos irmãos, filhos de Deus. Aleluia. Escute bem, Deus sabe o que está fazendo. Não mude nada, nem um tio, nem uma vírgula. Cuidado, homem, cuidado, mulher. Aleluia. Eu acho que você lê a Bíblia e já sabe o que estou falando. Amém? Mas usa de estratégia. Muito bem. Capítulo 2, então. Diz assim. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Glória a Deus. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Veja só. Calafetou com betume e piche. E pondo nele o menino,
largou no carriçal à beira do rio. Aqui eu dou uma paradinha aqui, né? Tem que parar aqui. Por quê? Porque esse cesto com betume, com a criança dentro, aleluia, ela traz uma figura de quê? Da arca de Noé. Quando sobre as águas Deus o salvou. Amém, amados? Mas também traz outra lembrança e outra figura. Que hoje você está na arca de Deus. Aleluia. Se você nasceu de novo, você pertence à arca de Deus. Uma arca que ninguém vê. Aleluia. Mas que é a arca de Deus. Totalmente segura, bem definida para você. Aleluia. E aquele que está em Deus de verdade. Jamais o diabo pode abrir essa arca. Aleluia. Porque é fortalecida em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela unção e o betume do Espírito Santo. Aleluia. Muito bem. Êxodo 20, então, até passou a página aqui, tá certo? Aleluia. Vimos então aqui, amado, o que aconteceu. Eu não vou ler essa parte, depois na outra mensagem vou ler. Agora, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, aliás, não é aqui não, me desculpe. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está, me desculpe, do capítulo 1 ainda. Amém? Peguei aqui o lugar errado. Versículo 22, aqui está, tá bom? Me desculpe. Diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no rio, mas todas as filhas deixareis de ver. Mais uma vez. Você vê que Satanás, né, o alvo dele era o homem, porque o homem traz o quê? A semente de Deus em si. Aleluia. E a mulher é aquela que recebe a semente. Amém, amados? Que é um instrumento que Deus também levantou para, junto com o homem, né, ter essa missão maravilhosa através do amor. Aleluia. Veja então, Faraó se levanta de novo para quê? Para destruir os varão, o homem. Em outras palavras, entre parênteses, o reprodutor. Ontem nós conversamos sobre isso. Porque as mulheres às vezes não sabem disso. Aleluia. E nós precisamos conhecer melhor uns aos outros. O homem deve conhecer bem a estrutura da mulher. E a mulher conhecer bem a estrutura do homem. Isso leva também à área científica, a ciência, queridos. O homem é tido por o maior e mais forte reprodutor em potencial. O homem é potente, mais que qualquer animal sobre a terra. Porque ele foi criado para encher a terra. Ide, os abençoou e multiplicai-vos, sede fecundos. Amém, amados? Aleluia. Então, são coisas que às vezes nos falta. Então, a mulher precisa vigiar muito o homem. Aleluia. Se ela nasceu para estar ao lado do homem, tem que estar sempre no lado dele. E quando tiver, joelho no chão e jejum oração. Sabe por quê? Porque Satanás é o mesmo ontem e hoje, e até o inferno será assim. Ele vai usar estratégia para derrubar o teu esposo. E você é a principal na vida dele. Entenda isso. Aleluia. Você não nasceu para estar longe dele. Nasceu para estar pertinho dele, unido a ele. Não seja dois com teu esposo, seja um. Aleluia. Ó Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Amém, queridos? Então, Satanás não mudou. Aleluia. A estratégia dele é sempre. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa questão hoje do homem e das mulheres na igreja. Amém? Porque muitas vezes parece que, veja só, são tão poucos homens e as mulheres é a maioria. Se fosse alguma coisa vitoriosa, se fosse melhor que os homens. Querido, é muito mais fácil uma mulher se converter a Cristo. O homem ímpio, pecador, ele está atado completamente, de corpo, alma e espírito. Tomado pelo pecado, pela iniquidade. Salvar o homem não é fácil. Aleluia. E é por isso que muitas vezes
A mulher vem antes, muitas e muitas vezes. E depois, então, aleluia, é que o homem vem. Então, a mulher hoje, ela tem uma grande obrigação e um grande papel diante de Deus, que é interferir pelos homens. E cada uma delas pela sua casa, pelo seu esposo em primeiro lugar, que é sacerdote. A unção tem que se manter. Se ele cair, perde a unção. Aleluia. Pois é. Aí está. Então, veja, quando a Bíblia fala, escute bem, de um grande exército de mulheres, aí está o porquê. Aleluia. Aí está o porquê. Eu falava ontem a questão, o homem trabalha, ele está fora. As mulheres não trabalham, né? Mas hoje está isso aí, né? Os dois trabalharem. Tem que conquistar, tem que possuir, tem que ter um carro mais novo, a geladeira mais nova. Querido, você não consegue entender e voltar-se lá para onde nós lemos? Quando o faraó diz, estão muito ociosos, vamos colocar trabalho para eles. Ouviu? Meu Deus do céu, o diabo é o mesmo, querido. Aleluia. Não tenho tempo. Igreja não tem tempo. Não é? E ele vai tomando o teu tempo. Quando o faraó estava lá e chega Moisés e disse, deixe que esse povo vá ao deserto adorar o nosso Deus, o que falou o faraó para os seus depois? Eles estão sem trabalho, estão ocilosos. Não é? Por isso que eles querem fazer isso aí, adoração. Dá mais trabalho para eles. E deu. Amém, queridos? Então, veja só. As artimanhas são as mesmas. Aí você entende agora por que os homens vêm depois. Ou o percentual é maior de mulheres. Sabe por quê? Para você interceder pelo teu esposo. Pagar um preço por ele. Pelos teus filhos. Que sabe aqueles que o esposo não é ainda convertido. Pelos filhos que de repente receber essa carga do pai ou da mãe. Pode ser vice-versa. Aleluia. Mas hoje a mulher tem um compromisso muito grande de assessorar o seu esposo, de estar ao lado do seu esposo. Eu diria onde? Que tal fazer aquela visitinha lá no trabalho dele? Levar um lanchezinho, né? Para as pessoas verem lá que tem uma mulher presente, que ele não está sozinho, atiradão lá não. Aleluia? Que há alguém de fato. E muitas vezes precisa ver a pessoa. Amém? Para ter esse impacto e psicologicamente entender que ali tem dono. É isso. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Que você seja então esse exército de mulheres. Na sua casa, na igreja, orando, mas também acompanhando o seu esposo. Sempre no lado dele. Não deixe ele sozinho. Sabe por quê? Porque Deus, quando olhou para ele, disse, não é bom que o homem esteja só. E ele então criou você para estar unido a ele, assessorando, orando, não é? Engrandecendo ele, não é? Abençoando ele, honrando ele. Aleluia! Sabe por quê? Ele precisa disso. Entenda isso. De uma mulher de verdade do seu lado, dia após dia. Principalmente um homem ativo na obra de Deus. Aleluia! Aonde ele vai, eu vou contigo. Fala que nem lá, o profeta com Elias. Eliseu e Elias. Vou em tal lugar. Fica aí, Eliseu. Depois a gente se encontra. Não. Onde é que tu vai? Tal lugar? É pneu. Vamos junto. Vou contigo. Aleluia. Sempre junto. A não ser que não possa mesmo, né, amados? Mas é um exemplo que Deus traz agora. Todo lugar que Elias foi, dizia, fica aí. Ele disse, não, fica aí não, vou contigo. E lá ia Eliseu com ele. Amém, amados? Veja bem, isso aí é o que Deus colocou. Sabe, a presença da pessoa. Mesmo uma mulher que não faz nada. Fique só pertinho, orando, pegando na mão, dando um carinho. Aleluia! Irmãos, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Tu tem muita coisa aí, que a gente está longe e que são importantes. Tanto a oração, sim, aleluia, mas também a presença do esposo. Hoje eu tenho uma festa com os amigos na minha empresa. Vou junto contigo.
Por que que tem que só ir sozinho, querido? Se você nasceu para estar sempre com ele. Não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Né? Façamos para ele, então, uma auxiliadora, uma adjuntora, para estar sempre junto com ele. E segundo a palavra de Deus, o matrimônio está em uma pessoa só. Aleluia. Que nem Elias e Eliseu. Sempre juntos. Em tudo. Até que a morte os separe. Se Jesus não voltar antes. Tá certo? Então você vê aqui, querido, que realmente a palavra mostra e nos convence. Não tem como dizer não ou querer defender a minha maneira de ver. Porque o reino tem a sua maneira de ver. A sua visão, a sua ética. Eu tenho que andar nela. Aleluia. E essa palavra mostra isso. Amém, amados? Então aí vem a questão de Moisés. Você imagina quantas crianças foram atiradas no rio? Tanto que a mãe de Moisés teve que colocar num cesto e toda aquela estratégia de Deus para ele não morrer, porque Deus tinha um propósito também. Aleluia. Então pense bem sobre isso, essa palavra no teu coração, se você é homem, se você é mulher. Aleluia. Saiba, tudo é muito importante, é muito sério. Aleluia. Que Deus te abençoe então, em nome de Jesus. O tempo avançou. Até lá, pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Deus te abençoe.